Olá, meu nome é Adriana Santos, eu sou idealizadora do projeto de comunicação virtual Amiga da Onça Pintada. Sou jornalista há 18 anos, tenho duas pós, uma em Comunicação e Saúde pela Fiocruz e outra Comunicação, Imagens e Culturas Midiáticas pela UFMG. Nos últimos 8 anos, eu me dedico ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e dos últimos meses eu criei o projeto Amiga da Onça Pintada. O objetivo desse vídeo é uma introdução de outros vídeos que virão sobre técnicas de comunicação para a preservação do nosso maior felino. Aí uns amigos me perguntam assim: Adriana, você se dedica muito à saúde, e esse papo aí de amiga da onça, onça pintada, o que é isso? Enfim, não há como pensar em saúde pública sem pensar em meio ambiente, no ar que respiramos, nos alimentos que consumimos, enfim, da poluição sonora. Todas essas questões ligadas ao meio ambiente também estão ligadas à saúde pública. A nossa existência está atrelada à existência dos animais, à existência das plantas, à existência da água. Então, não há como se pensar em saúde pública sem se pensar em meio ambiente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem que eu sempre falo da importância do diálogo desses dois setores, representados pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Saúde. Essa relação precisa ser visível para a população. As pessoas têm que entender que esses dois setores precisam da interface, precisam conversar. Mas aí por que eu escolhi a onça pintada? Porque ela está no topo da cadeia alimentar. Preservar a onça é preservar tudo aquilo que implica na existência da onça. A água, as plantas, outros animais, enfim. É um representante que eu acho digno do representante do meio ambiente no Brasil, dos nossos biomas, porque está presente em praticamente todos os biomas. Tem um dado assustador em relação à Mata Atlântica, porque alguns especialistas acreditam e apontam aí que o felino vai existir só daqui até 80 anos. Daqui a 80 anos o animal entra completamente em extinção, desaparece. Então isso é muito dramático, porque o desaparecimento da onça implica no desaparecimento da nossa Mata Atlântica, que está precisando que a gente possa reforçar o nosso olhar para a Mata Atlântica, que está desaparecendo cada vez mais rápido e daqui a algumas gerações talvez não exista mais, né? Então eu escolhi o jaguar, como prefere as pessoas que fora do Brasil, e onça pintada como o brasileiro já está acostumado. Qual que é o objetivo desses vídeos? É introduzir algumas técnicas de comunicação para facilitar o diálogo e entre as questões em relação à onça e as pessoas. Essa aproximação que causa tanto medo, tanto pavor nas pessoas. As onças estão aproximando cada vez mais da área urbana e isso assusta as pessoas que não sabem exatamente o que fazer. E quando nós temos medo de algo, a nossa tendência é excluir, a nossa tendência é eliminar, a nossa tendência é querer cada vez mais distância e isso pode acentuar conflitos, como a gente vem percebendo nos últimos anos. Conflitos um conflito acentuado entre agricultores e onça, entre caçadores e onça, enfim. A gente não quer criar bode expiatório, né? E criar culpados por conta do desaparecimento da onça pintada. São vários fatores que implicam no desaparecimento da onça pintada. E nós temos desses fatores que eu acho que o fator que é fundamental é essa convivência que precisa ser harmonizada entre gente e onça. Agora, para a gente preservar, a gente precisa conhecer e amar. Sem conhecer e sem amar, a gente não consegue preservar. Então, o objetivo desse vídeo é introdutório, mas eu pretendo fazer outros vídeos para falar sobre essas técnicas de comunicação. Nós temos uma comunicação ligada à guerra e que é uma linguagem agressiva, é uma linguagem da invasão, da batalha, da guerra, do combate, e que a gente usa essa linguagem exaustivamente nas nossas relações, principalmente nas ações de mobilização social até hoje. Então a gente precisa mostrar
que essa linguagem é inadequada para uma aproximação. A mobilização social é uma convocação de vontades. E para a gente convocar essas vontades, esses aliados, né, a gente precisa estabelecer uma linguagem de aproximação. E é o que não está acontecendo. Um fato recente, divulgado pela imprensa, foi uma onça que foi avistada por visitantes do Parque do Iguaçu. E a manchete foi: a onça invadiu o parque. Como assim, minha gente? O local adequado da onça não seria o parque? E, no entanto, a onça está invadindo o parque ou a gente que está invadindo o parque? Que história é essa? Então, às vezes, essas linguagens, elas não são apropriadas para mostrar o fato. Eu sou a favor daquele jornalismo antigo que fala assim: vamos ser simples, vamos evitar os chavões jornalísticos, porque isso pode implicar em coisas complicadas. E uma dessas é acentuar esse conflito entre gente e onça. Então a gente tem que dar uma melhorada nessa linguagem, a nossa imprensa, os nossos ambientalistas, os nossos mobilizadores sociais. A gente precisa entender como é que funciona a relação da linguagem para que a gente possa cada vez mais criar ações de comunicação que possam colaborar para a preservação do nosso meio ambiente e, por consequência, a preservação da nossa saúde. Porque a preservação do animal significa a preservação da nossa saúde física e mental. Porque essa relação precisa se estabelecer. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação de amor e ódio com a onça pintada. Ela está muito presente na cultura e na mitologia indígena da Amazônia. E também das lendas urbanas, né? A amiga da onça é aquela que roubou o namorado, é aquela que puxou o tapete, né? O amigo da onça não é algo que a gente quer evitar. O bafo da onça é algo insuportável. Então a gente tem nessa lenda urbana uma figura de uma onça não muito agradável, de uma onça perigosa que ataca por trás. Então, quando você se sente ameaçado ou quando você acredita que alguém está te atacando, você fala assim: está atacando igual uma onça por trás. Essas lendas urbanas, essas questões urbanas, cria-se no animal esses valores de mal e de bom, né? Então, a onça não pode ser encarada como mal. Mal e bom são virtudes e são questões humanas, né? A forma de comportamento animal não obedece às mesmas regras da convivência humana. E a gente precisa aprender isso. E para aprender isso, a gente precisa qualificar a nossa comunicação, passando pela linguagem. É isso, gente. Eu prometo em breve os próximos vídeos. Eu estou me adaptando um pouco ainda, estou usando minha câmera do iPhone, não sei se vai ser adequada, vou ver ainda outro ambiente, não sei se a iluminação também tá interessante, mas enfim, recado dado. Um abraço, tchau.